Bom, gente, retomemos agora então com a parte mais comportamental do processo. Essa primeira parte, que foi de psicoeducação e de reestruturação cognitiva, ela tende a durar algum tempo, mas ao mesmo tempo, durante os encontros, a gente já vai fazendo essa outra parte que é comportamental aos poucos, à medida que o nosso paciente vai entendendo o motivo de fazer essas mudanças. O processo de reestruturação acontece ao longo de todo o processo de intervenção, e os processos comportamentais eles vão acontecendo de tempos em tempos, né, numa ordem um pouco mais definida, e a gente vai aproveitando para ver se aparecem novas distorções, se a gente pode tratar essas novas distorções. Uma primeira estratégia que a gente ensina lá, já no início também do processo, é o treino de respiração. O objetivo é que o paciente aprenda a ter consciência e aprenda a reduzir seus estados emocionais de um jeito muito simples. Aqui eu tenho uma estratégia que é usada com crianças frequentemente, que é de colocar alguma coisa aqui na barriga. No caso da criança, a gente pede para que ela fique deitada nessa posição, a gente coloca um brinquedo, um livro, alguma coisa aqui na barriga, porque na hora que o ar entrar, a barriga o brinquedo, a coisa tem que subir. Na hora que o ar sair, tem que descer, né? Eu tenho que ver, então, o brinquedo se mexendo aqui. Isso pode ser mais divertido para a criança, e ela vai fazer um esforço para conseguir seguir essa regra. Aqui a gente tem a metáfora do balão, que a gente também usa com crianças frequentemente, para ajudá-la a entender qual é a importância da respiração diafragmática. Eu posso encher um balão, vou pedir para que ela enche um balão e pedir para que ela me mostre como é que é uma pessoa nervosa respirando. E geralmente é soltar o balão, né? Assim, dar aquela coisa mais rápida. E como é que seria uma pessoa calma? E isso geralmente é soltar um pouquinho só o ar do balão e a gente vê ele respirando de uma maneira mais controlada. Assoprar um balão ajuda a entender o que é respiração diafragmática. Em geral, a gente só consegue encher o balão se a gente respira fundo, se a gente faz a respiração correta, porque do contrário a gente não tem ar suficiente para encher o balão. E daí eu consigo entender, então, qual é a minha capacidade respiratória e o quanto eu uso muito pouco da minha capacidade respirando só no tórax. E com o adulto eu posso fazer a mesma coisa, né? Pedir para que ele ponha ali a mão na barriga e veja a barriga se mexendo toda vez que ele respira. Técnicas de relaxamento também ensino nos primeiros contatos, especialmente em casos de pânico, agorafobia, fobia social. O relaxamento progressivo de Jacobson é o mais comum e o que tende a funcionar melhor. Eu peço para que ele fique numa posição de relaxamento e ele vai fazendo contrações e relaxamento de partes diferentes do corpo. E à medida que ele vai fazendo cada parte, ele vai percebendo a diferença entre estar tenso e estar relaxado, e depois ele faz isso no corpo todo. Então aqui tem a tensão do rosto, né, ou da cara, como colocaram aqui. Então eu tensiono, por exemplo, a testa, e aqui relaxo, tensiono assim, relaxo, braços, né, fecho as mãos, aperto bem cada uma, depois relaxo, pernas idem, fecho os dedos como se estivesse apertando alguma coisa, depois subo a perna para tensioná-la, depois solto. Tórax, abdômen, mesma coisa, contraio os ombros até as orelhas, depois solto. Barriga, né, encolho, solto, cintura, bumbum, faço isso com cada parte do corpo. E eu faço isso durante alguns segundos, poucos segundos, menos de 5 segundos de tensão, solto, e depois eu faço isso sempre 3 vezes em cada parte do corpo, depois faço isso com o corpo inteiro, também 3 vezes. Então tem aqui direitinho, né? Com cada uma das etapas. Eu tenho uma versão com crianças que é um pouco mais resumida, que eu posso fazer também do mesmo jeito, usando algumas alegorias, do tipo, quando eu falo em tensionar as mãos, fechar os punhos, eu peço para ela imaginar que está espremendo um limão, então para apertar como se tivesse um limão. Quando eu peço, por exemplo, para
tensionar o rosto, eu peço para ela imaginar que tem uma mosca pousada no nariz e ela tem que expulsar a mosca do nariz sem encostar a mão, então ela tem que tensionar bem o rosto. Quando eu peço para tensionar a barriga, o abdômen, eu peço para que ela imagine que um filhote de elefante vai pisar no abdômen, então ele tem que estar bem rígido para aguentar. E coisas desse tipo, só para que faça mais sentido para a criança, mas a ideia é basicamente a mesma. Essa é uma das estratégias de relaxamento, uma das mais usadas e uma das que mais funciona. Geralmente o paciente começa a ficar um tanto sonolento. Pacientes muito ansiosos, pacientes com pânico, pacientes com TAG, pode ser que não se beneficiem no primeiro momento dessa técnica, a gente precisa perseverar nisso, porque às vezes eles estão tão tensionados que quando eu peço para tensionar mais, a tendência é que ele tenha cãibra ou alguma outra alteração desagradável no corpo, e como ele não gosta, né, não foge o tempo inteiro de sensações desagradáveis, ele pode não gostar muito da experiência numa primeira vez. Mas a gente pode usar de outras também, como respirar no saco, tapar nariz e boca com as mãos e respirar normalmente. A gente pode usar a criação de uma imagem mental, né, fechar os olhos e imaginar, de preferência, um lugar assim que tem um horizonte, que dê para olhar longe, para também distraí-lo da sensação negativa. Eu vou ensinar para ele essas estratégias de relaxamento e vou pedir para que ele treine isso em casa pelo menos uma vez por dia, para que ele faça isso durante alguns minutos e não faça isso em momentos de grande ansiedade. A gente vai pedir para que ele tente fazer isso em momentos em que ele está mais tranquilo, um pouco antes de dormir ou logo que acorda. O objetivo é que ele ganhe perícia, né, capacidade de resolver de lidar com isso antes de usar no momento de crise, porque se ele usa no momento de crise, a coisa pode piorar. Ele precisa usar isso no princípio, quando tiver tudo bem. Só depois que ele já tiver aprendido, já tiver mesmo condição de fazer isso, é que a gente vai sugerir que ele faça em momentos de crise de ansiedade. A exposição imagética é uma outra estratégia. Às vezes o indivíduo tem tanto medo de se colocar em determinadas situações que é impossível colocá-lo nessa situação direto na situação propriamente dita. Em alguns casos nem é porque ele tem tanto medo, mas porque a gente não tem condições objetivas de colocá-lo na situação. Por exemplo, no caso da fobia de avião, o ideal é que ele seja levado para viagens de avião, pequenas viagens, seja colocado na situação de check-in, de fila de espera e todas essas coisas, para que ele vá se acostumando. Mas isso fica muito caro, porque a cada vez que ele vai fazer essa exposição, ele tem que comprar uma passagem, tem que comprar uma passagem para o terapeuta, tem que pagar a sessão do terapeuta. Então, nem sempre é possível, e a gente pode fazer isso, então, por imagem. Então são técnicas que envolvem geralmente imaginar a situação temida como se ela estivesse acontecendo, e o objetivo é reduzir a ansiedade diante daquele estímulo pela habituação ou por relaxamento muscular profundo, que é no caso da dessensibilização. Qual que é a diferença da exposição para a dessensibilização? No caso da exposição, eu coloco diretamente em contato com a situação mais temida, e no caso da dessensibilização, eu vou aproximando a situação temida aos poucos, né? Eu começo daquilo que é menos temido para aquilo que é mais temido, e à medida que ele vai mudando de nível, indo para uma coisa mais assustadora, ele vai fazendo relaxamento para se sentir melhor. Então, um exemplo: medo de palhaço, né? Naquele vídeo que vocês viram, tem lá a moça e ele começa mostrando para ela imagens do palhaço, e ele poderia, por exemplo, ter pedido a ela que fechasse os olhos e imaginasse o palhaço menos assustador que ela conseguisse imaginar. E ia fazendo respiração e depois ia aumentando o nível de aversão que o palhaço traria, até chegar ao palhaço mais assustador que ela pudesse imaginar, até chegar ao contato direto com o palhaço na imaginação. Para pessoas fóbicas, imaginar já pode ser muito ansiogênico, e a gente precisa ir ajudando para que ele consiga se sentir mais tranquilo diante dessas situações.
Eu posso, por exemplo, se eu tenho muito medo de um acidente com a minha família, eu posso imaginar esse acidente até o final, ao invés de suprimir meu pensamento. Posso fechar os olhos e imaginar aquilo que eu temo mais, que seria, por exemplo, sei lá, meu namorado sendo assassinado, sendo assaltado, depois assassinado. Vou imaginar essa situação e vou continuar imaginando essa situação, vou contar para o meu terapeuta o que é que eu estou vendo, até chegar ao ponto de habituação. O que é isso? Se eu fico imaginando essa situação temida durante muito tempo, por mecanismo neurobiológico de proteção, a tendência é que eu me habitue àquela imagem e eu passo a sentir menos ansiedade diante daquela imagem. E daí, se eu fico contando para o meu terapeuta várias vezes o que é que eu vi, quão traumático foi, e chega uma hora que eu vou estar contando para ele, mas já sem tanta emoção. E isso mostra que eu já estou um pouco mais acostumada com a ideia e que isso não está me trazendo tanta ansiedade mais. A exposição imagética, de uma maneira geral, ela ajuda na redução de sinais físicos de ansiedade, mas elas não me ajudam na evitação. Então, se é uma situação que eu preciso encarar e que eu tenho medo, posteriormente eu vou ter que fazer a exposição ao vivo, né? Eu vou ter que me expor diretamente à situação. Não adianta só me expor por imagens. Exemplo, se eu tenho muito medo de falar em público, eu posso começar com a exposição por imagem, posso me imaginar tropeçando, caindo, vomitando, sei lá, qualquer coisa que possa passar na minha cabeça, as pessoas rindo de mim, e isso vai reduzir um pouco a minha sensação de ansiedade diante dessa imagem, mas não vai fazer com que eu queira me expor a situações de falar em público. Então, num segundo momento, eu vou ter que falar em público, literalmente falar em público. Daí, na exposição ao vivo, o que eu preciso fazer é uma lista das situações que me geram ansiedade, fazer uma hierarquização dessa lista, ou seja, o que é que me causa menos ansiedade até o que me causa mais ansiedade, e daí eu começo com aquilo que me causa menos ansiedade, ou seja, eu tenho medo de falar em público, e eu vou fazer uma lista de coisas que me geram ansiedade, e dentre essas coisas, a que me gera menos ansiedade é dar uma opinião no meu grupo de trabalho da faculdade. Então, eu vou começar por aí, dando uma opinião no grupo de trabalho da faculdade, um grupo com 4 ou 5 pessoas. E daí, uma segunda coisa que me gera ansiedade é apresentar no grupo de trabalho para a turma inteira. Então, eu vou apresentar no grupo de trabalho para a turma inteira. Talvez uma terceira coisa que me gere ansiedade é apresentar num grupo de TI, não só para minha turma, mas para todas as turmas, para gente de diferentes turmas. E assim eu vou aumentando até chegar o momento em que eu vou estar falando, por exemplo, num congresso da empresa onde eu trabalho para um monte de gente desconhecida. Eu vou fazendo isso porque à medida que eu vou me expondo, e eu tenho que me expor por tempo suficiente para que chegue a habituação. Não adianta ir lá, como acontece às vezes nos grupos da faculdade, eu decido ser a primeira a falar para eu não ter que lidar tanto tempo com ansiedade, daí eu vou lá, falo por 5 minutos e paro de falar, me escondo. E da próxima vez eu vou estar tão ansiosa quanto, eu digo, não adianta me expor. Por quê? Porque nesse caso, em 5 minutos, não deu tempo de chegar à habituação, e o que meu organismo entende é que minha ansiedade só diminuiu porque eu saí daquela situação. Na verdade, eu precisaria ter ficado naquela situação por pelo menos 10 minutos, que é quando o meu organismo, a minha ansiedade começa a diminuir. Para que meu organismo entenda que mesmo me ficando naquela situação, a ansiedade diminui. Ou seja, não deve ser tão perigoso assim. É preferível que essas exposições elas sejam espaçadas e precedidas, né, ou seja, aconteçam em várias sessões, precedidas por psicoeducação e treino de relaxamento. É muito importante que exista uma continuidade dessa experiência de exposição, ou seja, eu não posso me expor hoje e depois só daqui a 6 meses. E o próprio paciente deve definir junto com o terapeuta maneiras de criar essas oportunidades de se expor àquilo que ele tem medo, né? Aquilo que causa ansiedade. Em alguns casos, especialmente em casos de fobia, se faz às vezes a exposição inteira num único encontro, um encontro de 3 horas e meia a 4 horas, mas isso só acontece em casos de urgência, mas não é o ideal. O ideal é que isso aconteça em encontros
semanais e numa exposição prolongada, para dar tempo do seu organismo se acostumando com essa ideia. Aqui um exemplo, né? Medo de falar com pessoas, então ele começa com pedir informações na rua, depois ele consegue pedir favores, depois falar numa reunião de trabalho, falar com pessoas estranhas num lugar público, na fila do banco, por exemplo, falar numa reunião social com poucas pessoas, até chegar a falar em público. Outra estratégia, treino de habilidades sociais. Em geral, ansiosos têm déficit de habilidades sociais, podem ser muito rígidos, muito ríspidos, especialmente porque, quando sentem que perderam o controle, a tendência é que reagem de uma maneira muito extrema. As habilidades sociais, então, são um conjunto de comportamentos emitidos por uma pessoa em um contexto interpessoal que expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos de um modo adequado à situação, né, e de um modo respeitoso. Fóbicos sociais, por exemplo, apresentam déficits que dificultam a exposição, mas não só fóbicos sociais. Em geral, a maioria dos ansiosos apresenta um repertório de habilidades sociais deficitário. Outro grupo que precisa de treino de habilidades sociais somos nós, terapeutas. Terapeutas precisam desenvolver seu repertório de habilidades sociais até para que sejam capazes de tanto validar o paciente, né, ser empático, dizer aquilo que o paciente precisa ouvir, quanto para ser capaz de frustrar o paciente em alguns momentos e dizer aquilo que ele não quer ouvir de uma maneira que não seja agressiva nem julgadora. O treino, o Renato Caminha, ele propõe que seja feito em 3 partes, tá? Uma primeira parte seria a leitura de ambiente, ensinar, né, o nosso paciente teria que aprender a entender de maneira, a ler de maneira adequada ambientes sociais. Depois, melhorar suas habilidades sociais interpessoais, né, aspectos verbais e não verbais das relações. Depois, falar em público. O primeiro, uma estratégia muito usada em treino de habilidades sociais é o treino de assertividade. O nosso paciente precisa aprender a identificar a diferença entre comportamento agressivo, assertivo e passivo, para que ele consiga ter mais vantagens do que desvantagens no relacionamento social. E a gente falou disso sobre a depressão, então não vou me delongar muito. Aqui sobre leitura de ambiente, né? A gente precisa aprender a reconhecer tanto expressões faciais, corporais, quanto entonação da linguagem, que nos informa também sobre a intenção e sobre as emoções das pessoas. Aqui tem um livro muito interessante, acho que não sei se eu mandei ele para vocês, mas tem disponível na internet, que é A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. E aqui ele apresenta, o Paul Ekman, ele fez um estudo muito pormenorizado de como as pessoas expressam emoções. Ele atualmente é consultor do FBI para detecção de mentira, em caso de suspeitos, e ele consegue fazer detecção de mentira melhor que o polígrafo, com um nível de acurácia maior que o polígrafo, analisando microexpressões faciais. Eles filmam o suspeito no seu interrogatório e depois ele analisa microexpressões faciais e também analisa a frequência na voz para identificar possíveis mentiras, porque aparentemente as nossas expressões faciais espontâneas, elas não mentem, né? O que acontece é que a gente tem uma expressão de uma emoção e a gente pode logo depois tentar encobrir essa emoção expressando uma outra. Só que sobram algumas mudanças faciais que nos dão a entender que aquela emoção não está adequadamente expressa, e isso pode ser uma mentira, né? Uma tentativa de esconder uma determinada emoção. É interessante porque fala, inclusive, nesse livro da importância de cada emoção, para que ela serve, valor adaptativo, qual é o papel dela na nossa vida, porque é tão importante prestar atenção ao tipo de emoção que a gente está sentindo, até para saber o que o nosso organismo está buscando. Um exemplo, assim, é que às vezes pessoas com TAG, por exemplo, podem ser
muito chatas com seus parceiros amorosos. Eles podem estar o tempo inteiro achando que algo de ruim pode acontecer, então estarem o tempo inteiro com medo e passarem para o parceiro, às vezes, a ideia de que são muito inseguras no relacionamento. Isso pode dar para o parceiro a ideia de que não confia nele. E às vezes é importante a gente entender a emoção, entender o pensamento que está associado a essa emoção, para que essa pessoa perceba que no fim das contas o que ela quer, o que ela está mostrando, né, é que ela tem medo de que algo ruim aconteça com essa pessoa, ou seja, lá no fim ela está sendo chata, controladora, irritável com aquela outra pessoa porque ela gosta daquela outra pessoa. Então a gente vai pensar em outras maneiras de ela mostrar para essa pessoa que ela gosta, que ela se preocupa, que ela tem medo de que algo ruim aconteça a ela. Maneiras que seriam mais socialmente adaptativas do que ficar o tempo inteiro checando, enchendo o saco, criticando, brigando, que são as estratégias que frequentemente se utiliza quando se está com medo. A gente pode pensar em outras estratégias mais adaptativas, sem deixar de escutar as nossas emoções. Então a gente pode fazer uma série de treinos aqui, para que as pessoas aprendam a fazer leitura de expressões corporais. Desenvolvendo relações positivas, eu já tinha falado sobre isso também no caso da depressão, né? Por exemplo, fazer um elogio sincero por dia, pode ser no início por e-mail, por redes sociais, por mensagens, até chegarmos face a face, que tende a ser mais difícil. Expressar gratidão, é a mesma coisa. Fazer afirmações sempre do tipo eu, então ao invés de usar frases como você faz isso para me irritar, você não me respeita, você não gosta de mim, eu posso dizer eu me sinto irritado quando você faz isso, ou seja, não estou dizendo que você faz isso para me irritar, mas isso me irrita. Sinto que você não me respeita, ou seja, sou eu que percebo assim. Quando você age assim, percebo como se você não gostasse de mim. Essa mudança na linguagem reduz um pouco o nível de defensiva da outra pessoa e isso pode criar relações um pouco mais saudáveis e adequadas. E mindfulness, a gente já falou bastante do mindfulness. Aqui tem um exemplo para criança, né? Às vezes, quando a gente trabalha com criança, uma primeira estratégia é ensiná-las a imaginar suas emoções, os seus pensamentos dentro de bolas de sabão. Então, ela pode fechar os olhos e colocar aquele pensamento como se fosse um balãozinho dentro de uma bola de sabão e depois imaginar essa bola de sabão se desfazendo, como acontece às vezes, né? Ela vai se tornando bolinhas. E essa é uma estratégia para também dar conta de deixar a emoção e o pensamento passar. Já falei para vocês sobre todas as vantagens do mindfulness. E aí aqui tem o roteiro do Meditação em 1 Minuto, que é aquele sobre o qual eu falei para vocês. Tem esse roteiro na internet, ele está em inglês, mas tem legenda, e eu passei para cá. Sugere-se que a pessoa fique 1 minuto nessa posição, como está aqui, né, com o pescoço erguido, e focando-se na própria respiração. A gente pode ir aumentando depois aos poucos, até 3 minutos, até a gente chegar no roteiro de 7 minutos, que é da meditação da respiração, do corpo e da respiração, que também tem lá no YouTube todos os áudios e quem tiver interesse pode fazer. Esse daqui é um livro também que pode ser usado por paciente de atenção plena ou mindfulness. Os primeiros capítulos são bem interessantes porque eles ajudam, especialmente para aqueles pacientes que são mais céticos, mostram que não tem nada de religioso, que não tem nada de metafísico, né, que tem uma série de evidências científicas de que funciona, inclusive uma série de evidências de alteração de funcionamento neurobiológico. Então os primeiros capítulos mostram de uma maneira bem fundamentada qual é a ideia da atenção plena, por que funciona, como funciona e os resultados dos estudos que já foram feitos. Depois disso tem aqui o protocolo de 8 semanas, que é o protocolo sugerido pelo Kabat-Zinn como o mínimo para que as pessoas alcancem melhora. E aí aqui tem semana a semana com o modelo de meditação formal e informal. A gente consegue fazer sozinho, só com esse livro. Esse livro é um livro que vale a pena comprar, ele custa bem baratinho, 20 e poucos reais. Ele vem também com CD, que tem todos os áudios para as meditações formais.
Esse protocolo de 8 semanas ele já foi estudado em diferentes contextos, em diferentes países e para diferentes demandas. Aqui no Brasil a gente já tem alguns estudos realizados no Albert Einstein, que foram feitos com hipertensos, por exemplo, e houve mudança significativa no nível uma redução da hipertensão. Foi feito, acho que com diabéticos. A gente tem modelos com adultos com TDAH, crianças com TDAH, transtornos de ansiedade, acho que TAG, depressão, e para todos esses houve uma melhora significativa e mais rápida do que os protocolos padrão, os protocolos tradicionais. Existem alguns paradigmas que sugerem que talvez a prática frequente de meditação pode ajudar a mudar inclusive padrões de funcionamento da personalidade. Seria talvez uma estratégia para reduzir os níveis de neuroticismo das pessoas. Isso ainda está sendo estudado, porque de qualquer jeito não seria só em 8 semanas, né? Essa prática meditativa teria que acontecer durante alguns anos, mas poderia ter como consequência uma mudança mais definitiva no funcionamento da personalidade das pessoas, as tornando mais estáveis emocionalmente. A gente tem também a estratégia de exposição interoceptiva, nesse caso é usado no pânico, e serve para, também na agorafobia, serve para mostrar para as pessoas que a gente pode criar situações de pânico, né, de crises de ansiedade, sem necessariamente estar sendo colocado numa situação de perigo. É uma estratégia bem psicoeducativa. O objetivo é ajudar as pessoas a entenderem que nem sempre as nossas sensações equivalem a algo de ruim está acontecendo, né? Equivalem à realidade. Aqui eu posso, por exemplo, pedir à pessoa que fique de cabeça baixa durante algum tempo e depois se levante de maneira brusca. Isso pode causar uma tontura e não significa que está acontecendo nada. Aqui eu posso pedir para que ela fique virando a cabeça de um lado para o outro, até que também ela se sinta meio tonta. Aqui, respirar no saco vai fazer com que ela fique um pouco letárgica, e isso, inclusive, pode me ajudar a reduzir a excitação criada por situações como essa. Aqui eu posso pedir para ela ir girando e pulando, para ter a taquicardia e alterações também do funcionamento corporal, subir escadas, correr, hiperventilar, respirar rápido. Tudo isso pode gerar, inclusive, uma crise de pânico, e a ideia é mostrar para as pessoas que não tem necessariamente um perigo associado. Terapia com uso de realidade virtual é uma coisa nova. Aqui no Brasil, que eu saiba, a gente só tem para fobia de avião, e tem sido muito útil porque fica mais barato do que eu ter que comprar todas aquelas passagens de avião, e eu vou me colocar numa situação muito parecida com a situação real de voar. Então, mas eu já vi também para alguns estudos, por exemplo, para aracnofobia. Também é muito difícil fazer exposição ao vivo em aracnofobia, porque eu não vou trazer uma aranha de verdade para o consultório e colocar no meu paciente. Então, existem agora mecanismos de realidade virtual em que o indivíduo se coloca na câmera, ele vê como se as aranhas estivessem andando sobre ele, ele sente o movimento na pele, mas não tem uma aranha de verdade ali, é realidade virtual. E isso tem funcionado como se fosse exposição ao vivo. No caso da fobia de voar, a gente tem esse grupo Polaris, é um grupo que é coordenado pelo professor Cristiano Nabuco, e que é bem interessante. Eles, se vocês entrarem nesse link aqui, depois vocês vão ver o vídeo que mostra como é que funciona, mas você entra no sistema e eles conseguiram fazer esqueci a palavra, uma representação de todo o processo de voar, desde o check-in. Então você passa pelo processo de check-in, sala de espera, chamada, entrada no avião, escolher assento. A situação é muito parecida, a câmera é exatamente igual a um avião. Eles conseguem inclusive controlar os níveis de ansiedade, conseguem inclusive simular turbulências, momentos de instabilidade, a luzinha do cinto de segurança acendendo e apagando, e juntamente com isso vai ter lá o terapeuta que vai ajudar no processo de relaxamento. Tem funcionado muito bem.
Aqui a gente tem uma técnica para um caso específico de fobia de sangue e injeção, pessoas que desmaiam quando vem sangue ou quando tem que tomar injeção ou tirar sangue, coisas assim. Esse tipo de fobia, ele tem uma reação fisiológica diferente dos outros, porque ele tem uma ativação simpática seguida por uma ativação parasimpática, ou seja, a maioria das fobias tem só ativação simpática, ou seja, aumento do estresse, aumento da tensão, nervosismo, e eu preciso usar um relaxamento para que o indivíduo volte ao normal. Nesse caso aqui, não. Ele tem esse aumento de tensão, mas logo depois ele tem como se fosse um relaxamento brusco, é o que a gente chama de uma reação vagal. Na maioria das vezes é uma reação vagal. Então o nervo vago tem um disparo nesse momento de estresse e a pessoa relaxa tanto que desmaia. E aí, nesse caso, a gente precisa usar, além do relaxamento, a tensão muscular aplicada, que é para ele não desmaiar. A tensão envolve a exposição daquele mesmo jeito que a gente já está acostumado a fazer. Ele vai ter que ir se colocando em situações próximas disso que ele tem medo aos poucos, mas para impedir então o desmaio, ele vai ter que ficar tensionando os músculos, ou seja, ele vai tentar ficar tenso na hora que a coisa for acontecer. Então ele tensiona, por exemplo, músculos dos braços, do tronco e das pernas, mantém tensionado até sentir que está esquentando aquele calor na face, geralmente 10 a 20 segundos, daí ele alivia a tensão sem relaxar completamente. Retorna, aguarda um pouco, depois ele faz novamente a tensão muscular aplicada. Ter uma acompanhante terapêutica é muito importante nessas exposições para que ele consiga fazer isso de maneira adequada e não desmaiando, a chance de que ele se sinta mais preparado da próxima vez vai ser muito maior. Para a gente terminar, a gente tem modelos atuais de terapia cognitivo-comportamental em grupo também para transtornos de ansiedade, que tem funcionado muito bem, especialmente no caso de ansiedade social. São sessões de terapia que podem durar entre 6 e 20 sessões semanais, com 2 horas ou 2 horas e meia. Então, geralmente, 2 ou 3, o ideal é que sejam 3 terapeutas, que tenham um terapeuta principal, que é aquele que vai liderar a sessão. Tem um terapeuta assistente, que é aquele que vai ajudar a manter o silêncio no lugar, vai ajudar com os comentários, acompanhar aqueles que necessitem de orientação especial no momento, ligar para quem faltou no momento que ele faltou, e tem um terceiro terapeuta que é o observador. Ele fica um pouco mais afastado do grupo e é ele quem faz os registros, anotações, identifica diferenças em cada membro do grupo. Os grupos têm que ser cuidadosamente formados, de maneira que eles não sejam tão heterogêneos e que envolvam pessoas prontas para se colocarem em situações de grupo. Alguns fóbicos sociais, por exemplo, não vão ter condição de entrar no grupo já de primeira, porque ele não tem condição de se colocar numa situação de grupo, ele vai precisar se expor a outras situações até ter condição de estar num grupo. Os grupos geralmente têm entre 5 e 10 componentes, e o passo a passo da intervenção é esse aqui, né? Inicia com a apresentação do grupo, contrato terapêutico. Nessa apresentação pode-se ter entrevista 2 a 2, ou seja, cada dupla se encontra, conversa por algum tempo e depois um apresenta o outro. Técnica de barbante, heteroapresentação, cada um cria uma apresentação para alguém da sala. Pensar numa palavra no personagem, aquelas técnicas comuns de apresentação. Psicoeducação, muito parecido com aquilo que eu mostrei para vocês, mas nesse caso dá para serem feitas técnicas ou dinâmicas de grupo. Lista de objetivos e metas para terapia, técnica da visão do futuro, né? A gente ajuda o grupo a criar metas para o futuro, que tipo de pessoa eles querem se tornar. Depois vai para as identificações de pensamentos automáticos e distorções cognitivas. A gente pode usar o CD-Quest, que é aquele de distorções, RPDs, treino de habilidade de identificar cognições problemáticas e desenvolvimento de respostas mais racionais, como cartões de enfrentamento, diário de autoestima. Treino de habilidades sociais, idem, treino de assertividade, e aqui é o momento em que o grupo é mais interessante, porque é possível fazer vários ensaios comportamentais dentro do grupo, e um ajudando o outro.
A importância da linguagem não verbal, também a gente consegue treinar o próprio grupo, um a observar o outro, expressão de afeto positivo, e em cada uma dessas etapas eles têm uma atividade para casa, que é treinar essa habilidade com aqueles que eles conhecem. Depois a gente vai para a exposição e cada um faz a sua lista, cada um faz a sua hierarquia de eventos ansiogênicos, daquilo que ele precisa se expor, e ele pode inclusive fazer ensaios e compartilhar com o grupo aquilo que ele causa mais medo, o tipo de exposição que ele vai fazer. Uma grande vantagem do grupo, especialmente nesse momento, é que ter alguém que está contando com o meu desempenho, alguém que está torcendo para que eu dê conta, ter um grupo a quem contar o que aconteceu, aumenta a probabilidade de que eu de fato me empenhe e consiga realizar as atividades. E por fim, TCC pela internet tem sido cada vez mais comum e mais usado. A gente já tem aplicativos que ainda não foram autorizados pelo Conselho, mas que já têm sido criados com nomes diferentes, não são terapias, mas que servem ao mesmo propósito. Aqui tem um estudo de TCC pela internet também para... acho que era para a fobia social também. E aqui vocês estão vendo que esse diamante, aqui cada um desses, tem um ponto aqui, não sei se está dando para ver, né? E aqui tem a variabilidade, mas cada um desses riscos é um estudo. E aqui seriam os estudos a favor da terapia face a face, e aqui seriam os estudos a favor da terapia pela internet. E esse diamante é um somatório de todos, a média dos resultados. Vocês estão vendo que a média está exatamente no zero, que mostra que até agora, para a fobia social, pelo menos, não foram encontradas diferenças entre a terapia face a face e a terapia pela internet. É claro que isso aqui é um estudo de meta-análise, mas é um estudo ainda com base em poucos, como vocês estão vendo. A gente ainda precisa estudar isso melhor, mas é uma coisa que a gente não pode desconsiderar. As pessoas estão cada vez mais virtuais e a gente precisa ver possibilidades de incluir isso nos nossos protocolos. O ideal atualmente tem sido, no caso da fobia social, por exemplo, às vezes iniciar o contato pela internet e no processo de exposição ele chega até o terapeuta. Algumas pessoas não conseguem ir ao terapeuta na primeira vez porque a fobia é tão extrema que ele não vai se expor a uma outra pessoa estranha. E à medida que ele vai conseguindo pela internet, ele vai criando confiança e, como parte da exposição, ele pode ter contato direto com o terapeuta. No caso dos outros transtornos, o ideal é que ele faça o tratamento com o terapeuta e que ele tenha um suporte online ou coisa assim. Mas isso ainda é muito incipiente na nossa cultura, a gente ainda não trabalha com esse tipo de coisa. O Conselho já autorizou o uso de um modelo de aconselhamento, que pode ter no máximo 20 sessões online, tem todas as regras lá no site do Conselho, e algumas pessoas já têm feito alguns modelos assim híbridos, com encontros presenciais e alguns encontros online. A gente não tem estudos ainda que mostrem se tem mesmo eficácia, mas aparentemente tem funcionado. Bom, gente, aqui tem uma lista bibliográfica grande. O principal está naquele livro que eu mostrei para vocês, que eu sugeri para vocês. Lá naquele livro, os primeiros capítulos têm uma descrição geral do modelo, então eu sugiro que vocês leiam aqueles primeiros capítulos, pelo menos os 3 primeiros, e dúvidas me escrevam, tá? Um abraço a todos.